bem-vindos a mais este momento de culto, onde nós queremos agradecer, louvar e pedir a Deus, nesse momento em que o nosso Rio Grande do Sul está sofrendo com as consequências das fortes chuvas. Apesar das dificuldades, como nota-se na imagem ao lado, nós comemoramos e fazemos festa pelo dia de Pentecoste. Uma festa porque sabemos que Deus cumpre as suas promessas. Deus prometeu enviar o seu Espírito Santo e assim o fez. O Senhor Jesus também, antes da sua ascensão aos céus, disse que assim que ele fosse para o Pai, ele enviaria o outro Consolador. E isso é motivo de festa. Saber que Deus não nos abandona nos momentos de dificuldade. Saber que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, está com cada um de nós nesses momentos de sofrimento e de aflição. Por isso, nós fazemos festa sim, e oramos a Deus com a certeza de que Deus, Espírito Santo, está conosco e o nosso Pai nos ouve. Oramos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, amparo daqueles que estão angustiados e poder daqueles que são fracos. Rogamos-te para que as orações dos teus filhos e filhas cheguem ao teu trono, para que a tua ajuda e o consolo do teu Santo Espírito alcance a cada um que sofre e que passa por momento de necessidades. Nós oramos por Jesus Cristo, teu amado Filho, o nosso Senhor. Amém. Nós queremos iniciar esse nosso momento cultico em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso
confessamos a Deus os nossos pecados, sabendo que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, sabendo que Deus é o socorro bem presente em meio às tribulações. Porque se nós dissermos que nós não temos pecados, a nós mesmos estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Mas o Senhor Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele mesmo é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Por isso, nós oramos a Deus, confessando os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão e consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Tendo confessado os nossos pecados, confiando no perdão e na graça, na misericórdia de Deus, desejando o consolo do Santo Espírito Divino, eu tenho o privilégio de anunciar que todos os nossos pecados já foram perdoados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim diz o Salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito Divino, hoje e todo sempre. Amém. Nós fazemos as leituras bíblicas para o dia de hoje. A primeira delas, conforme o profeta Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Joel 2, 28 até o 32. Assim está escrito. E acontecerá depois disto, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Naqueles dias mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Espírito de amor, meu guia celestial,
a leitura do Antigo Testamento, que servirá de base para a nossa mensagem de hoje, ela tem uma promessa de Deus, a promessa do envio do Espírito Santo. E é a esse Deus Espírito Santo que eu oro nesse momento pedindo que nos dê sabedoria e entendimento nesse momento de estudo da santa e boa palavra. Amém. Para entender um pouco melhor a leitura feita do profeta Joel, capítulo 2, a gente precisa olhar para o contexto e para o tema central do livro. O profeta Joel tem como tema central o dia do Senhor. E esse dia do Senhor é um apontamento para o dia do juízo final. Para nós cristãos seria o dia da volta de Cristo. O profeta Joel, ao invés de apontar um pecado específico do povo, como os outros profetas faziam, ele lamenta e ele suplica a esse povo que se volte ao Senhor, porque o dia do Senhor está se aproximando. O profeta Joel tem um profundo sentimento de amor cristão, querendo que as pessoas todas sejam salvas por Deus. Esse chamado ao arrependimento está muito além do próprio profeta, está muito além do próprio pregador. O chamado ao arrependimento é um ato de Deus, que através da sua palavra de lei e evangelho, o Espírito Santo convence as pessoas dos pecados delas, como disse Jesus na leitura do evangelho, e chama essas pessoas a arrependerem-se e a receber de Cristo o perdão. O profeta anunciou a lei de Deus através de imagens catastróficas, quando ele fala de uma praga imediata na figura de gafanhotos que devastariam todo o Israel. Então isso, uma catástrofe, seja ela natural ou uma invasão por povos estrangeiros, tudo o que resta é desolação. O que resta numa tragédia? O que resta depois de uma enchente? Sujeira, caos, incertezas e inseguranças. Era isso que o profeta queria mostrar para o povo quando ele traz essa imagem dos gafanhotos devastadores. Que eles estariam num estado de total dependência de Deus. Que eles não poderiam fazer nada para salvar a si mesmos, mas dependeriam de Deus em todas as situações. A imagem da devastação descrita pelo profeta certamente tem a sua relevância ainda hoje. Quando nós, em desastres naturais, ameaças de guerra, nós temos também sinais do dia do juízo. Sinais do fim dos tempos, sinais da volta de Jesus. São sinais de alerta para um evento escatológico. O que o profeta Joel chama de o terrível dia do Senhor. É isso que nós cremos, confessamos e ensinamos nas nossas confissões. O dia do juízo final, ele é real. Inclusive, quando nós falamos o segundo artigo do credo, nós dizemos que cremos na volta de Cristo para o dia do juízo final. Graças a Deus que a palavra dele não termina na lei, não termina apenas no apontamento da condenação, da desolação, do abandono. A palavra de Deus, ela aponta para o Evangelho. E o próprio profeta, quando ele fala lá no final da leitura de hoje sobre o derramamento do Espírito Santo, ele está falando que no meio das incertezas, trazendo para o dia de hoje, no meio das enchentes, no meio do caos, da desolação, Deus traz esperança. Deus traz uma promessa e um cumprimento dessa promessa. Deus prometeu derramar o seu Santo Espírito sobre toda a humanidade. Querido povo de Deus, vocês conseguem perceber a grandiosidade dessa promessa que está descrita no verso 28, no capítulo 2 do profeta Joel? Primeiro, é o próprio Deus quem está falando. O texto em primeira pessoa do singular mostra que o Deus pessoalmente trata com pessoas pecadoras. E Deus diz: eu derramarei o meu Espírito sobre vocês. Deus está fazendo uma promessa que é para mim e é para cada um de vocês. Uma promessa de que Ele estaria conosco em todos os momentos da nossa vida.
Deus não faz um movimento ou envia uma força, mas derrama sobre as pessoas algo da sua própria essência divina. De outro modo, todo aquele que crê em Deus tem o seu espírito consigo mesmo. Deus está pessoalmente presente na tua vida quando você confia nele, quando você crê na presença do Espírito Santo, quando você crê na obra redentora de Jesus e nos cuidados de Deus na sua vida. Ele próprio está presente, e essa foi a promessa feita por Deus. Nós sabemos que essa promessa, primeiramente, foi feita por um povo no Antigo Testamento, o povo judeu. Mas essa promessa ela foi ampliada por Jesus Cristo. A graça e a misericórdia de Deus ela foi ampliada para toda a humanidade. Este ato de salvação nos livrou de uma catástrofe muito maior do que as enchentes. O ato salvífico de Jesus e o envio do Espírito Santo, que nos dá a certeza dessa salvação, nos livrou da catástrofe da condenação eterna. O derramamento do Espírito Santo é universal e todas as pessoas, sem exceção, podem receber o Espírito de Deus. De certo modo, nós podemos dizer que temos um Pentecostes a cada batismo realizado, onde Deus derrama o seu Espírito sobre crianças e adultos e transforma graciosamente esse ser humano pecador num filho amado e salvo do querido Pai. O Espírito Santo nos leva a crer na obra da redenção de Jesus na cruz. Jesus assume a cruz que era nossa, nos dá o seu perdão e a salvação. E agora esse Espírito também nos convence de que esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, que subiu aos céus, ele vai voltar. Como diz o profeta Joel, ainda está por vir a promessa do dia do Senhor, o fim dos tempos. O próprio Senhor Jesus disse, quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do seu pecado, convencerá o mundo do juízo e da justiça. Esse triplo convencimento de Deus acontece pela pregação da sua palavra, que é dada em lei e evangelho. A lei que aponta para os pecados e o evangelho que oferece o perdão. Assim, o Espírito Santo age na nossa vida. O profeta Joel apontou para aqueles que recebessem o Espírito de Deus e disse que esses profetizariam. Pela pregação da palavra da verdade, nós aprendemos que Deus age. Profetizar nada mais é do que conhecer e comunicar a vontade de Deus, revelada na própria palavra de Deus. E a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O conhecimento de que, pela própria razão ou força, ninguém pode crer em Jesus Cristo como seu Senhor, nem pode se achegar a Ele. O conhecimento de que Deus chama pessoas pela ação do seu Espírito Santo, pela pregação do Evangelho. O Espírito Santo ilumina essas pessoas com seus dons, santifica e conserva na verdadeira fé em Cristo. Cristo Jesus que morreu e ressuscitou para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Crer que este mesmo Espírito nos leva ao conhecimento de Cristo é crer que esse Cristo também voltará em glória no dia do Senhor, o dia do juízo final, onde há de julgar os vivos e os mortos. Para nós que cremos, para nós que temos o Espírito de Deus, a volta de Cristo é um grande motivo de alegria, sabendo que todo esse vale de sofrimento, de dor e pranto passará e que nós teremos uma feliz eternidade com Cristo nos céus. Quando o profeta aponta para o dia do Senhor e diz que é terrível, ele é terrível sim, para aqueles que não creem em Cristo, mas para aqueles que creem, ele é um dia de alegria. Por isso, o dia de Pentecostes é um dia de festa. A obra da salvação executada por Deus fez com que nós nascêssemos de novo, nascêssemos do alto, fôssemos amados como filhos do verdadeiro Pai, que é Deus, o Senhor. Deus vem até nós, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz o profeta. O Espírito Santo nos ilumina para que nós reconheçamos que a salvação vem de Deus.
Nós invocamos porque fomos chamados e iluminados pelo próprio Espírito. Invocamos o nome de Deus em meio a catástrofes, porque o Espírito Santo nos conforta com a verdade de que, pela graça, mediante a fé em Cristo, somos filhos amados de Deus. Somos batizados e o Espírito de Deus faz morada em nós. Respondemos a essa fé e respondemos com devoção a Deus. Nossa devoção não se limita às participações nos cultos do final de semana. Tampouco se limita às nossas orações. Mas a nossa devoção a Deus se manifesta no cuidado a quem tanto carece nos momentos de aflição. Nossa devoção a Deus se manifesta no nosso ofertar com gratidão a Deus. A nossa devoção se manifesta nas doações e na autodoação em amor ao nosso próximo. A nossa devoção a Deus, em gratidão pelo ato salvífico de Jesus, em gratidão por termos o Santo Espírito conosco, ela acontece numa conversa simples, franca, sincera e honesta. Quando nós escutamos as dores das pessoas que sofrem e abraçamos, choramos com os que choram e rimos com aqueles que estão felizes. Deus, graciosamente, derramou o seu Espírito sobre nós, para nos chamar, através da ação desse Espírito, ao arrependimento e oferecer o perdão em Cristo Jesus. Deus, é Ele quem nos mantém confiantes na presença amorosa dEle mesmo em meio às adversidades. Pela pregação e testemunho, o Espírito Santo nos prepara para o dia do Senhor, que será um dia de alegria aos que creem na obra salvífica de Cristo Jesus. E assim, nós pedimos diariamente ao Espírito Santo que fortaleça a nossa fé e nos capacite a permanecermos fiéis e confiantes em Deus em todas as situações, cuidando, abraçando e amando uns aos outros, porque Cristo nos amou primeiro. Amém. Assim chegamos ao final de mais esse momento cultico. Eu quero me despedir de cada um de vocês, lembrando sempre que o Santo Espírito Divino está com todos aqueles que amam a Deus. Recebam a graça e a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a todos queres tu salvar.